3 dias depois da despedida de Glória Menezes, as flores já não tinham a mesma aparência. Algumas pétalas começavam a cair sobre os móveis, os vasos permaneciam exatamente onde haviam sido deixados, e o telefone, que durante horas parecia incapaz de ficar em silêncio, agora quase não tocava. As pessoas tinham voltado para suas casas, os abraços tinham terminado, as mensagens diminuíam, mas para Tarcísio Filho havia algo que só começava naquele momento. Entrar pela porta e perceber que a voz da mãe não viria de nenhum cômodo. Não haveria uma pergunta simples, um comentário inesperado, uma lembrança contada mais uma vez. Restaria apenas aquele silêncio estranho de uma casa que ainda guardava os objetos de alguém, mas já não guardava sua presença. E foi justamente nesse intervalo, quando a cerimônia já havia terminado e as câmeras estavam longe, que surgiu a parte mais dolorosa da história. O que um filho vê quando a mulher admirada durante décadas por milhões de brasileiros deixa de ser apenas Glória Menezes, a estrela da televisão, e volta a ser simplesmente sua mãe? Para o público, Glória permaneceu associada à elegância, à força e a uma trajetória artística construída ao longo de mais de 6 décadas. Para a família, porém, existia outra imagem, muito mais íntima. A passagem do tempo acontecendo sem maquiagem, sem iluminação de estúdio e sem a proteção que a televisão oferece. Não se tratava necessariamente de uma doença secreta, ou de uma revelação médica escondida do Brasil. O que poderia ser verdadeiramente assustador para um filho era algo muito mais humano. Perceber a fragilidade chegando pouco a pouco, observar mudanças que talvez passassem despercebidas para quem a conhecia apenas pela tela e entender que nem mesmo uma mulher que parecia tão forte poderia negociar indefinidamente com a idade. É nesse ponto que o relato precisa mudar de direção. Em vez de procurar uma enfermidade misteriosa, a pergunta passa a ser outra. O que Tarcísio Filho teria testemunhado nos últimos tempos ao lado da mãe que o público jamais conseguiu enxergar? Talvez a resposta estivesse nos pequenos gestos, nos momentos em que o corpo já não acompanhava a mesma disposição, nas pausas mais longas, na necessidade de preservar energia ou simplesmente na transformação inevitável de alguém que envelhece diante daqueles que a amam. Para um estranho, essas mudanças podem parecer detalhes. Para um filho, cada detalhe pode funcionar como um aviso silencioso. E havia ainda uma imagem impossível de ignorar. Apenas 6 dias antes da morte de Glória, uma cadeira que deveria recebê-la em uma cerimônia importante permaneceu vazia. À primeira vista, era apenas um lugar sem ninguém. Depois, porém, aquela cadeira ganharia um significado completamente diferente, porque por trás de sua ausência havia uma história que ainda não tinha sido contada. A cadeira reservada para Glória Menezes permaneceu vazia. Em 12 de agosto de 2026, durante uma homenagem na Calçada da Fama da Globo, o nome dela estava no centro das atenções. Sua trajetória atravessava fotografias, lembranças e décadas de televisão, mas Glória não apareceu. Quem caminhou até ali para representá-la foi Tarcísio Filho, e talvez ninguém pudesse ocupar aquele espaço de maneira mais simbólica do que ele. Ao explicar a ausência da mãe, Tarcísio trouxe um detalhe capaz de mudar completamente o significado daquele dia. Glória era uma pessoa profundamente emotiva, e aquela data coincidia justamente com os 5 anos da morte de Tarcísio Meira. De repente, já não se tratava apenas de uma atriz de 91 anos que havia faltado a uma homenagem. Tratava-se de uma mulher sendo novamente colocada diante da lembrança do homem com quem dividira quase 6 décadas de vida. Há dores que não terminam quando o funeral acaba. Elas apenas mudam de lugar. Às vezes ficam escondidas em uma fotografia antiga, em uma cadeira que ninguém mais ocupa, em uma voz preservada numa gravação ou numa cena de televisão que continua existindo muito depois de seus protagonistas deixarem aquele estúdio. Durante 5 anos, Glória continuou vivendo sem Tarcísio Meira. Para o Brasil, ela ainda era Glória Menezes, a atriz elegante, o rosto conhecido por gerações,
uma das grandes figuras da dramaturgia nacional. Para Tarcísio Filho, porém, havia uma realidade que nenhuma homenagem conseguia mostrar por inteiro. Ele via a mãe convivendo com a ausência do homem que estivera ao lado dela durante praticamente toda uma vida adulta. Imagine uma fotografia dos dois esquecida por alguns segundos sobre uma mesa. Tarcísio sorrindo ao lado de Glória em outra época. Depois, a mesma casa em silêncio. Na televisão, uma reprise ainda poderia mostrar os dois juntos, jovens, falando, caminhando, contracenando. Bastava desligar a tela para que a diferença entre memória e presente se tornasse brutal. Talvez por isso aquele 12 de agosto carregasse um peso tão particular. Tarcísio Filho estava recebendo em nome da mãe uma homenagem que celebrava tudo o que ela havia construído, enquanto a própria Glória permanecia distante justamente numa data marcada pela perda do marido. Não era preciso inventar uma doença secreta nem procurar algum escândalo escondido. O que havia diante daquela família já era suficientemente doloroso. Memória, envelhecimento, ausência e um calendário que insistia em devolver a mesma data todos os anos. Só que naquele agosto aconteceu algo que ninguém poderia transformar apenas em lembrança. Poucos dias depois de Tarcísio Filho ocupar o lugar da mãe naquela homenagem, Glória também partiria. A cadeira vazia, que naquele momento parecia representar apenas uma ausência na cerimônia, passaria a carregar outro significado. E existe um detalhe ainda mais difícil nessa sequência de acontecimentos. Quando o último momento realmente chegou, Tarcísio Filho não precisou ouvir de terceiros o que havia acontecido com sua mãe. Ele estava ali, perto dela, vivendo uma cena para a qual nenhum filho consegue ensaiar. Tarcísio Filho estava ao lado da mãe quando chegou o momento que nenhum filho consegue transformar em algo comum. Segundo as informações divulgadas após a morte de Glória Menezes, ele acompanhou a mãe no período final de sua vida. E talvez seja justamente aí que esteja a parte mais dura dessa história, sem necessidade de inventar diagnósticos secretos, corridas por corredores de hospital ou frases dramáticas jamais confirmadas. Para Tarcísio, aquela despedida carregava uma memória anterior. Em 2021, ele já havia enfrentado a morte do pai, Tarcísio Meira. 5 anos depois, encontrava-se novamente diante da perda, mas agora era Glória quem estava partindo. Em apenas 5 anos, o filho viu desaparecerem as duas pessoas que para milhões de brasileiros pareciam quase inseparáveis. Tarcísio Meira e Glória Menezes permanecerão nas novelas, nas entrevistas, nas fotografias e nos arquivos da televisão. Para ele, entretanto, não eram dois ícones da dramaturgia. Eram pai e mãe. Essa diferença muda tudo. O público pode rever uma cena e encontrar os dois novamente jovens, sorrindo um para o outro. Pode apertar um botão e ouvir suas vozes. Um filho não possui esse mesmo privilégio fora da tela. Ele sabe que, quando a gravação termina, o presente continua. Talvez seja esse o verdadeiro sentido do que poderia ser chamado de terrível revelação. Não uma suposta doença escondida, para a qual não há necessidade de criar explicações sem provas, mas a experiência brutalmente humana de ter acompanhado a partida do pai e 5 anos depois estar perto da mãe em seus momentos finais. Há ainda uma ironia difícil de ignorar. Durante uma carreira gigantesca, Glória Menezes viveu inúmeras despedidas diante das câmeras. Disse adeus a personagens, amores fictícios, famílias inventadas e histórias que terminavam quando o diretor encerrava a gravação. Se algo não funcionasse, havia outra tomada. Se uma fala saísse errada, a cena poderia começar novamente. Mas a última despedida não tinha diretor. Não havia roteiro sobre uma mesa dizendo o que um filho deveria falar para a própria mãe. Não existia iluminação preparada, marca no chão ou possibilidade de repetir aquele instante. Existiam apenas mãe e filho diante de algo definitivo. E depois vieram os dias seguintes, as despedidas públicas e as pessoas tentando encontrar palavras para uma ausência que palavra alguma conseguiria preencher.
até que Tarcísio precisou voltar. Imagine apenas o gesto de abrir novamente a porta de casa. Já não havia jornalistas esperando. As flores recebidas durante a despedida começavam a desaparecer. Os telefonemas eram menos frequentes. Tudo parecia voltar ao normal para quem estava do lado de fora. Mas dentro daquela casa, os objetos de Glória continuavam onde estavam. Uma fotografia, talvez um móvel escolhido por ela, pequenas coisas incapazes de entender que sua dona não voltaria para buscá-las. E no meio desse silêncio, havia algo que Tarcísio Filho ainda teria de enfrentar. Pela primeira vez, as lembranças de seu pai e de sua mãe pertenciam ao mesmo passado. 3 dias depois da despedida, já não fazia sentido procurar uma explicação extraordinária para preencher o silêncio. As perguntas sobre os últimos dias, as especulações e a vontade de descobrir algum segredo terrível começavam a perder espaço diante de algo muito mais simples e, justamente por isso, mais difícil de aceitar. Glória não estava mais ali. Para seus 3 filhos, Maria Amélia Brito, João Paulo Brito e Tarcísio Filho, a ausência não poderia ser resumida a uma manchete. Cada um carregaria lembranças diferentes da mãe, momentos que jamais chegaram às câmeras e pequenas histórias familiares desconhecidas pelo público. Mas, se uma câmera imaginária precisasse escolher um rosto para acompanhar agora, ela permaneceria sobre Tarcísio Filho. Não apenas porque esteve próximo da mãe no fim, mas porque sua própria trajetória artística mantém uma ligação direta com o universo construído pelos pais. Então a imagem poderia recuar décadas. Antes da senhora de 91 anos, existiu uma jovem Glória Menezes, começando a ocupar os palcos e as telas. Vieram os personagens, os estúdios, as gravações intermináveis. Depois, tantas imagens dela ao lado de Tarcísio Meira que, para diferentes gerações, tornou-se quase natural pensar nos dois juntos. Enquanto o Brasil mudava, milhões de famílias se acostumavam a encontrar aquele rosto dentro de suas próprias salas através da televisão. O tempo, entretanto, possui uma crueldade silenciosa. Ele transforma presente em arquivo sem avisar exatamente quando estamos olhando para algo pela última vez. Agora, basta colocar aquelas imagens antigas ao lado da casa silenciosa. De um lado, Glória jovem, luzes acesas, vozes ao redor, Tarcísio Meira próximo dela. Do outro, um cômodo onde nada acontece. Nenhuma música precisa tocar. Nenhuma frase precisa explicar a cena. Talvez seja isso que um filho compreenda de maneira particularmente dolorosa depois de perder os pais. O mais assustador nem sempre é descobrir um segredo gigantesco escondido durante anos. Às vezes, é perceber uma verdade banal que passamos a vida tentando esquecer. Pessoas que pareciam fazer parte permanente do mundo podem simplesmente deixar de estar nele. No fim da noite, Tarcísio Filho para diante de uma fotografia antiga. Não sabemos o que ele pensa e não precisamos inventar suas palavras. Na imagem, Tarcísio Meira e Glória Menezes ainda são jovens. Estão próximos, sorrindo como se o futuro fosse uma coisa distante demais para merecer preocupação. Do lado de fora, já escureceu. Tarcísio observa a fotografia por mais alguns segundos e então a coloca cuidadosamente de volta no mesmo lugar. Ele se afasta. A câmera imaginária, porém, não o acompanha. Permanece imóvel diante daquele retrato. Ao fundo, seus passos ficam cada vez mais distantes até desaparecerem. Na fotografia, Tarcísio Meira e Glória continuam lado a lado, ainda sorrindo. À frente deles, a sala permanece completamente silenciosa.